Seja bem-vindo ao podcast Pão e Vinho. Aqui a sua vida será edificada. Para saber mais sobre a nossa família, acesse nossas redes sociais, @Pão e Vinho Ministério. Fique agora com a palavra e até a próxima. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos ainda no mês de abril falando de santidade. Uma das coisas que nós temos que buscar para nós entrarmos num lugar, em Deus, que é poder responder aos céus da maneira correta. Nós queremos responder aos céus. E para responder aos céus, nós estamos definindo alguns temas e falando sobre alguns temas. E nós vamos continuar falando agora no mês de abril a respeito de santidade. Amém? Glória a Deus. E eu queria falar de um princípio de santidade hoje. Podemos falar de santidade de vários aspectos, mas eu queria falar da santidade de Deus a respeito de como a santidade de Deus influencia aquilo que nós plantamos e aquilo que nós colhemos. O quanto a santidade de Deus influencia o que entregamos para as pessoas e aquilo que colhemos da vida delas. O que a santidade influencia naquilo que nós nos alimentamos. Como a santidade de Deus influencia no meu alimento diário. Você está aqui? O quanto a santidade de Deus influencia aquilo que eu trago para dentro de mim. O princípio da palavra hoje é: quanto mais desfrutarmos da santidade de Deus, mais o Senhor vai mudar aquilo que o céu entrega para nós em forma de alimento. Amém? Glória a Deus. E eu quero usar textos bíblicos para a gente poder falar sobre isso, porque é muitíssimo importante que a gente caminhe sob uma palavra, embaixo de uma palavra de Deus. Mas é bom também caminhar sobre a palavra. Amém? É bom caminhar sobre uma palavra. Para onde que eu tenho que ir? O Senhor nos dá direção na palavra. É importante termos direção na palavra para podermos caminhar. E eu queria te levar para o comecinho da Bíblia ali em Josué capítulo 5. E eu queria te convidar a você acompanhar comigo essa leitura. Eu preciso te falar do contexto que estava ali em Josué capítulo 5. O povo de Israel tinha acabado de tocar a terra prometida. Todos lembram, Moisés levou o povo até perto do Rio Jordão. Moisés passa o Mar Vermelho com o povo. Acontece aquele milagre extraordinário. O povo atravessa o Mar Vermelho e começa uma jornada que poderia ser de 40 dias e virou uma jornada de 40 anos, por causa da desobediência e da dureza do coração do povo. Vocês estão aqui? Lembram dessa parte da Bíblia? Por causa da dureza do coração de um povo, em vez de 40 dias no deserto, passaram 40 anos, porque o espaço para se chegar até Cades Barneia, até chegar no Rio Jordão, era um espaço muito curto. Mas de Cades Barneia até Rio Jordão era um espaço muito curto. 40 dias se chegava lá. Mas o povo, por causa da desobediência, da rebeldia, da murmuração, da reclamação, de não olhar o Senhor fazendo, de não perceber o que o Senhor estava derramando de cima para baixo, deixaram de responder aos céus do jeito que tinham que responder. Eles não contaram com a santidade de Deus. Eles não foram influenciados devidamente com a santidade de Deus, e a culpa não foi de Deus, a culpa foi deles de não permitirem que a santidade, e quando eu falar santidade, lembre-se de presença. Amém? Quando eu falar santidade, pensa presença. Amém? Glória a Deus. Então no capítulo 4, pois eu disse 5, não foi? Então no 4 existe um memorial. Presta muita atenção aqui. No capítulo 4 fala sobre um memorial que foi feito pelo povo de Israel. Uma ordem de Deus a Josué. Eles venceram todas as batalhas para chegar até ali. Que batalhas? As batalhas que se vence quem está no deserto. E eles passaram por ali. Josué
recebeu a unção de Moisés. Moisés subiu ao monte, a Bíblia diz que ele foi levado pelo Senhor e ali ficou, e foi levado pelo Senhor. Josué assume o lugar de Moisés, Josué adquire autoridade dentre o povo, e eles chegam a passar o Rio Jordão. Mas na passagem do Rio Jordão, o Senhor dá uma instrução para eles, e se você ler o capítulo 4 inteiro, você vai ver que o Senhor fala assim, ó, pega os principais das tribos, 12 líderes, e levanta um altar ao Senhor, no meio do Jordão. Ali, enquanto estava tudo seco ainda, o Rio Jordão com as águas levantadas até um muito alto, todas as águas do rio pararam, mas o rio não continuou, a fonte não parou de fluir. Então durante o tempo da travessia, estava juntando água aqui, ó. Sim ou não? E aí aquele monte de água aqui, aqueles peixes passando aqui, olhando para ele, e ele juntando 12 pedras, para fazer um altar. E ele fez um altar dentro do Rio Jordão. O Senhor falou, ok, agora você pega 12 líderes, e saiam daqui, carregando 12 cada um uma pedra. E esses chefes das tribos, cada um de uma tribo de Israel, saíram com uma pedra nas costas, certo que não eram pequenas as pedras, porque existia um propósito para aquelas pedras estarem saindo do rio, e um altar era para ser erigido, levantado, edificado, fora do rio. Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas eu preciso lembrar você, da onde esses caras estavam agora. Então, irmãos e irmãs, foi levantado um altar dentro do rio, e foram levadas pedras para fora do rio, e levantaram ali um altar ao Senhor fora do rio, e as águas cobriram. A Bíblia diz que o altar dentro do rio continua lá até hoje. O altar dentro do rio certamente ninguém mexeu, mesmo porque dificilmente alguém ia mergulhar no rio e entrar para olhar se o altar estava lá ainda, se as águas tinham levado. Diga uma coisa, fizeram um altar levantando 12 pedras no leito de um rio, e depois um monturo de água, sei lá quantos 1000 metros cúbicos de água estavam acumulados. Quando Deus liberou as águas do Rio Jordão para elas correrem, será que Ele liberou só um veiozinho, ou as águas saíram limpando tudo? O que vocês acham? Alô? Eu acho que saiu limpando tudo. Eu não acho que Deus fez, abaixem as águas e desçam calmamente. Acho que não. Aí Deus falou, anjos, libera as águas. Tchuá! Saiu derrubando tudo. E por que eu acho isso? Para que o altar que foi feito ali internamente no rio, ninguém conseguisse encontrar mais. Porque isso fala do altar que nós levantamos dentro de nós, do altar interno. Fala o tanto que nós buscamos a Deus, nós mesmos, por causa de nós mesmos, por causa do nosso relacionamento com Deus. Fala do tanto que nós entendemos que o Senhor é o nosso Deus. Fala do tanto que a gente entende, quando a gente vem para um culto desse aqui, a gente precisa adorar a Deus em corpo, alma e espírito. Fala de quando você sai daqui e vai para o seu trabalho, você precisa adorar a Deus o tempo todo, em tudo que você faz, em tudo que você fala. Fala da sua vida em casa, no trabalho, fala da sua comunhão com Deus no teu interior. Fala da sua certeza de que o Espírito de Deus habita dentro de você, e as excelências de Cristo estão no Espírito, e você pode chegar num lugar e ser usado nas excelências de Cristo, porque o Espírito do Cristo ressurreto habita dentro de você. Você está aqui? O altar interno fala disso. Irmãos, confesso que se você quiser achar isso uma heresia, eu te dou toda a liberdade, porque eu não li isso em livro nenhum, eu não vi ninguém falando sobre isso, o altar dentro do rio. Posso até pesquisar, você pode até pesquisar, mas para mim, o altar dentro do rio fala do nosso testemunho interno, fala daquilo que nós levantamos a Deus todos os dias, que ninguém sabe. Amém? Só que ele pede para 12 homens, 12 líderes colocarem 12 pedras e fazerem um altar ao Senhor, um memorial ao Senhor fora do rio. E se você olhar o finalzinho do 14, do capítulo 4, e diz assim, versículo 19: subiu pois do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês,
E acamparam-se em Gilgal. Diga Gilgal. Diga Gilgal. Eles se acamparam do lado oriental de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-as Josué em uma coluna em Gilgal. Primeiro lugar que eles pisaram, logo que eles atravessaram o Jordão. E disse aos filhos de Israel, Josué, olha o que Josué disse: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais dizendo: que significam essas pedras que foram levantadas aqui na beira do rio? Fareis saber aos vossos filhos dizendo: Israel passou em seco esse Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez o mar vermelho, ao qual secou perante nós até que passássemos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Vocês entendem que existe um altar que foi um testemunho interno só para aquele povo, não era para contar para ninguém. Mas existe um testemunho externo, que era o testemunho que ficou fora do rio, para que quem chegasse lá visse aquele monturo de pedras e falasse: meu Deus, cada pedra bem organizadinha aqui. Quem levantou esse altar? Foram os filhos de Israel, quando o Senhor primeiro abriu o mar vermelho e depois secou o Jordão, para eles passarem em seco aqui. Nosso Deus é um Deus de milagres, e nós precisamos falar isso para quem a gente encontrar. O altar interno fala do nosso testemunho interno com Deus, mas o altar externo fala do nosso testemunho para as pessoas, aonde a gente vá. Então não adianta você vir aqui, o seu altar interno explodir no meio da adoração junto com Levi e a equipe aqui. Não adianta nem você estar aqui tocando o seu baixo, a sua guitarra, a sua bateria, e o seu altar interno, nem toquei no teclado, hein, porque senão você fica bravo comigo, para de tocar. O seu altar interno explodir, o seu testemunho interno explodir em adoração aqui. Mas quando você sair daqui na sua vida normal, cotidiana, ordinária, o seu altar externo não aparecer, o seu testemunho de Deus externo ficar confundindo as pessoas. Ele não era crente? Ela não é crente? Como é que responde desse jeito? Como é que levanta o dedo no trânsito desse jeito? Como é que briga desse jeito com as pessoas? Por que é só confusão onde essa pessoa vai? Ele não é crente não? Ela não é crente não? Cadê as 12 pedras dela levantadas na beira do rio? Vocês estão aqui? Cara, isso é muitíssimo importante, porque aquele altar interno ficou para o povo, mas o altar externo era a representação do milagre de Deus quando eles chegaram. Quem é esse povo? Esse povo é que levantou um altar lá em Gilgal. Que povo é esse? Aquele que o Deus dele abre mar e abre rio. Como é? O Deus deles abre mar e rio? Eles andam onde eles querem. Aí o povo começou a ficar temendo a Deus. Por quê? Um Deus que abre o mar vermelho pode fazer qualquer coisa. Você já imaginou isso? Tem um testemunho muito legal. Acho que eu já contei aqui, do pastor Osnei no deserto. Pastor Osnei tem uma missão na África, e um cara muito conhecido aqui no Brasil, amigo nosso, já contei, né? Que ele precisava passar para servir as viúvas Contei, né? Posso contar de novo? Obrigado. Ele está esqueci o nome do país. Ele está num país que faz divisa com Etiópia. E lá tem umas viúvas. E ele precisava andar não sei quantos quilômetros do deserto, mas lá tem piratas do deserto. Lá você entra no deserto, uma região que você não conhece, eles invadem seu carro, roubam as coisas, e você fica sem nada. E ele foi com um piloto, junto com ele, com um servo lá da igreja, lá, com um obreiro. E o pastor Osnei tem a pele escura, mas é mais de sol. Ele é um coroão grandão, assim, fortão, muito forte, tamanho do remo, uma barbona desse tamanho, um homem de Deus. E junto com ele o servo dele. E o servo dele é africano, negro. E ele estava dirigindo, o servo. E o servo andando, dirigindo. No meio do caminho eles começaram a avistar um carro acompanhando eles. Um carro mais veloz que o deles. E o rapaz que estava do lado falou assim, eles vão atacar a gente. Ele falou, então encosta o carro. Encostou o carro, ele falou assim, como é que eles fazem para parar? Ele falou, eles atiram no motorista.
Ele falou, encosta o carro. Ele falou, o quê? Passa para o lado, eu que vou dirigir. Não, o senhor não pode fazer isso. Ele falou, posso, eu que te fiz estar aqui, eu que vou dirigir. Ele pegou o volante. Quando ele pegou o volante, ele começou a dirigir e clamou ao Senhor, Senhor, livra-nos. Irmãos, começou uma tempestade no deserto, de um lado e do outro do carro que eles estavam. E levantou-se uma parede de areia, e eles andaram quilômetros e quilômetros, até chegar na aldeia. Até os caras desistirem dele. Ele andou quilômetros e quilômetros, com a tempestade de areia do lado e do outro, e Deus abriu um caminho para eles passarem. Então, isso foi há poucos anos atrás. Então eu creio que nosso Deus pode fazer coisas que nós nem imaginamos. Falei tudo isso e entrei nesse lugar de um testemunho interno, de um testemunho externo, para você entender o que foi Josué chegar até Gilgal e ter que fazer o que ele fez em nome da santidade de Deus. Porque não se engane, a santidade de Deus nos constrange e nos, não vou falar infecta, nos envolve, nos influencia, nos transforma. A santidade de Deus só é adquirida na presença dEle. Você não consegue adquirir a santidade de Deus de longe. Sabe aquelas pessoas que passam bastante perfume, em vez de passar perfume dentro do corpo, depois botar a camisa, põe a camisa, depois passa o perfume? Quem faz isso? Vocês, né? São vocês que bagunçam o perfume da gente. A gente passa um perfume em casa, chega aqui, abraça vocês, fica com 3 perfumes. É culpa de vocês. A santidade de Deus é a mesma coisa. Ele emana a santidade. Então quando você está perto dele, você adquire daquilo que ele tem. Na sua beleza, na sua majestade, na presença dele nós adquirimos santidade. Santidade não se adquire sem pecar. Santidade se adquire na presença dele. E a presença dele constrange o pecado. Está entendendo? A presença de Deus constrange o pecado. Então você passa muito tempo na presença de Deus, você tem costume de passar tempo na presença de Deus, ou você gasta tempo na presença de Deus, ou você marcou um encontro com Deus todos os dias. Então certamente você vai adquirir dele o que ele tem. E uma característica principal de Deus é que ele é um Deus santo. Se não fosse isso, a estrutura do céu não seria os anjos falando eternamente: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo. 3 vezes santo, porque 3 fala de completude, fala de uma obra completa, fala de perfeição, santidade. Amém? Glória a Deus. Josué capítulo 5 diz assim, a partir do versículo 1 eu vou ler só para você poder acompanhar. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar que o Senhor tinha secado, as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-lhes o coração, e não houve mais alento neles por causa dos filhos de Israel. O povo desmaiou o coração, desanimou o coração, o povo enfraqueceu o coração, não tinha mais alento, não tinha mais força, não tinha mais esperança, aquele povo que esperava o povo de Deus chegar, porque o Deus deles secava mares e rios. Naquele tempo, versículo 2, naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Pederneira é um tipo de pedra que, se você afiar ela, primeiro você quebra, depois você afia, e ela fica uma pedra muito fininha que se faz uma faca. Dá para fazer faca com ela, dá para cortar coisas com a pederneira. Depois você procura no Google o que é uma faca de pederneira, para você entender. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeade Haralote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Escute: todo o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra, já eram mortos no deserto, pelo caminho. Então aqueles que foram circuncidados antes de entrar no deserto, já tinham morrido. Então toda essa geração junto com Josué não tinha mais sido marcada na pele do prepúcio pelo Senhor.
não tinha mais a marca de fecundidade do Senhor, não tinha mais a marca de multiplicação de um povo do Senhor, não tinha mais a marca de geração do Senhor, amém? Isso significava circuncisão. Foi esta a razão: todo o povo já tinha morrido pelo caminho. 5, porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum deles que nascera no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Porém em seu lugar pôs a seus filhos, e a estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam, porque se cortava a pele do prepúcio do pênis do homem. Então havia um machucado e uma infecção, e precisava sarar para eles poderem sair. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós a vergonha do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. O Senhor renova a aliança com aquele povo, tirando a vergonha deles. Toda a vergonha do Egito, todo o opróbrio do Egito, toda a acusação que poderia haver contra eles, pelas besteiras e as palavras erradas que eles fizeram no Egito. Eles foram batizados com uma circuncisão, passaram por um rio, foram batizados no rio. Pastor, mas eles foram batizados sem água? Foram batizados no sentido de transcenderem, de passarem de um lugar para o outro, pelo poder, pela glória do Senhor. Eles foram batizados em glória. Deus poderia ter feito todos passarem nadando ou por dentro da água, mas o Senhor quis manifestar a glória, e por isso tinha um altar naquele lugar que não tinham águas, amém? Eles foram batizados por dentro. Glória a Deus. Eu vou continuar. Eu estou falando agora que a santidade vai mudar a nossa maneira de se alimentar, e eu quero que você entenda o porquê. Continuando. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra no dia seguinte. Presta atenção. Eles saíram do deserto, e até o último dia no deserto, caía sobre eles o maná, e o maná servia para eles como alimento diário. O maná falava de um alimento só para o dia, só para abastecer a necessidade. Mas a partir daquele dia, eles comeram do fruto da terra. Presta atenção. Pães asmos e cereais torrados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois de comerem do produto da terra, cessou o maná. No dia imediato. Quando eles foram na terra e acharam frutos, e comeram, cessou o maná. E não tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Então a partir daquele dia não tiveram mais o maná que descia do céu, e comeram das novidades da terra de Canaã. Amém até aqui? Amém. Glória a Deus. Eu quero sair desse texto com vocês entendendo o que o Espírito Santo quer falar hoje. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua, uma espada que saiu da sua bainha. Chegou-se Josué a ele e disse: és um dos nossos ou um dos adversários? Porque depende de quem seria esse homem, Josué ia entrar em guerra com ele. Respondeu ele: não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Simplesmente, irmãos, Josué estava diante de um principado de Deus. Deus mandou um principado
para falar com Josué. E acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse: que diz meu senhor a seu servo? Escute aqui. Quem era esse príncipe que vem encontrar Josué? Vocês sabem? Algum anjo na Bíblia se deixou ser adorado? Sim ou não? Nenhum anjo se deixou ser adorado. Mas esse anjo aqui deixou. Será que era um anjo? Alguns teólogos dizem que era o próprio Jesus. Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué assim o fez. Escute, por favor. Naquele momento que o Senhor muda o alimento, naquele momento que o Senhor diz para eles: a partir dessa hora, você vai estar governado pelos exércitos do Senhor. A partir dessa hora, as guerras, as brigas, elas são determinadas nas regiões celestiais de tal forma que os exércitos do Senhor vieram para te avisar: esse chão que você está pisando é santo. A partir de agora, você precisa depender dos exércitos de Deus. Josué era um homem de guerra e ele precisaria vencer muitas batalhas naquela nova terra. Para isso ele precisava que os exércitos do Senhor operassem. Então, o príncipe dos exércitos veio e falou com ele: tira as sandálias dos pés, porque agora você está num lugar santo. Santidade fala de dependência de Deus. Quanto mais nos aproximamos da santidade de Deus, mais dependemos dele. Peraí, pastor, mas ele saiu do lugar do maná, que era pura dependência, e entrou no lugar de produção na terra. E isso nós já vamos entender. Circuncisão fala de renovação de aliança e de um novo tipo de dependência. Abra comigo aí em Colossenses capítulo 2, versículo 11 em diante. Colossenses 2, 11. Colossenses, ali pertinho de Filipenses, um pouquinho antes de Tessalonicenses. Um pouquinho depois de Filipenses, né? Colossenses 2, versículo 11. Vamos voltar um pouquinho. Versículo 10, versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Portanto, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e toda potestade. Jesus, o príncipe dos exércitos do Senhor. Todo principado e potestade, ele é o cabeça. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que nos estava nas ordenanças, a qual nos era prejudicial. Removeu esse escrito de dívida inteiramente, encravando-o na cruz, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Uma geração inteira sendo despojada da carne. Esse é um espelho do que aconteceu com a gente. O Senhor nos passa pelo batismo e nos coloca num lugar de dependência dele, onde o Senhor batalha por nós,
uma herança proposta para nós vivermos, e a santidade no solo onde a gente pisa. A presença dele nos santifica, nos dá visão de herança, nos circuncida no espírito, e a gente sabe que a gente é filho de Israel, comparando com o povo de Israel, porque a igreja nunca vai ser filha de Israel, mas a Bíblia diz que o Senhor pegou e nos implantou na videira. O Senhor nos chamou para ser filhos. Nós somos adotivos ao Senhor. Nesse tempo, toda a velha carne devia ser removida, toda vergonha do pecado que estava no Egito tinha que ser lançado fora, tinha que ser removido, para que os filhos de Israel pudessem ter a chance de desfrutar um novo tempo de dependência. Não simplesmente uma passagem, não simplesmente com aquilo que a gente tinha na carne. Muitos de nós, por não conhecermos a santidade do Senhor, nós agimos segundo o nosso próprio entendimento, a nossa própria carne. E quando esse opróbrio é removido, quando Paulo fala aos Colossenses que nós somos circuncidados, fomos sepultados, nós estávamos mortos, e nós fomos tirados de um lugar de morte para um lugar de vida. Ele, sendo o cabeça, nos tirou desse lugar, nos deu vida, e nós agora, tudo que tínhamos contra nós, foi lançado à cruz, foi cravado na cruz. Escute, preste muita atenção, tudo que nós temos quando nós nascemos, tudo que provém da carne, isso não é só pecado, não é só imundície, não é só corrupção. Tudo que vem da carne, como bondade, habilidades, zelos, sabedoria, poderes naturais, tudo aquilo que está implantado na nossa carne, no nosso natural, precisa se render ao Senhor, precisa se render à sua santidade. Porque senão a gente consegue levantar as mãos aqui adorando a Jesus, mas lá fora no dia, no ordinário, nós somos cruéis, somos terríveis. O nosso testemunho só é forte quando a gente rende tudo a Ele. Santidade fala de um lugar onde todas as nossas habilidades, todas as nossas certezas, todos os nossos poderes naturais, toda a nossa inteligência, todo o nosso estudo, não são mais escudos, mas eles se tornam vulneráveis, e a gente apresenta isso diante da santidade dEle, e Ele fala para nós: ei, já que você está apresentando, você está rendendo os seus exércitos, porque o que Josué fez quando o príncipe dos exércitos do Senhor se apresentou e disse: não sou de vocês, nem sou do inimigo, eu sou príncipe dos exércitos do Senhor, e vim dizer para você aqui, tira a sandália dos seus pés, porque esse lugar é santo. Josué fez, então eu me rendo a ti. Sabe o que acontecia quando um exército daquele tempo precisava se render diante do inimigo? Só você ver aí o que acontece com os exércitos. Mãozinha presa atrás, joelhinho no chão, e não tem poder nenhum, sem autoridade nenhuma. Josué simplesmente se prostrou diante do Senhor e disse: todos os meus exércitos estão sob seu comando. Então nós vamos ter guerras terríveis? Vamos. Então tá bom, eu estou debaixo do teu comando. O que eu preciso fazer? Ele: encosta na santidade. Encosta na santidade. Está passando luta? Cola na santidade. Está sentindo que está podre demais? Está sentindo que está perdendo um lugar em Deus? Quem já sentiu isso? Eu já senti várias vezes. Está sentindo que você não responde mais como você respondia? Está com vontade de fazer umas coisas que você não fazia mais? Você começa a se perder, você vê que as coisas estão saindo do controle, você vê que você não está conseguindo mais fazer o que você fazia, e está passando a querer ou conseguir fazer coisas que você não fazia mais. Está percebendo que não está mais no controle? Volta para a santidade. E talvez você tenha ouvido: ande em santidade, pare de pecar. Não. Pare em santidade. Pare na presença dEle. Encoste na presença dEle. Separe um tempo para Ele, no seu pior dia da sua vida. Separe um tempo para Ele que você vai ver. Se conecta com a santidade dEle que você vai ver.
Se conecta com a santidade dele que você vai ver. As excelências de Cristo começam a ser ministradas ao nosso espírito. Nós começamos a entender que Deus é bom, e que diante das lutas que nós estamos passando só tem um caminho, e que Ele consegue transtornar a nossa vida. Ele consegue fazer com que a tristeza diante dele salte de alegria. Ele consegue transformar a nossa existência, consegue transformar a maneira da gente viver e ver as coisas. Porque para que Josué estava preparado? Josué era um homem de guerra, irmãos. Josué, quando foi com Caleb, junto com mais 10, espiar a terra, ele sabia o que esperava ele. Ele viu os gigantes, enquanto os outros viram como se que eles fossem gafanhotos. Josué e Caleb entenderam que Deus ia dar coisa grande para eles. Então Josué não tinha outra expectativa naquela terra, ele só tinha uma expectativa: guerra, conquista. Por isso, quando ele vê um homem parado com a espada desembainhada, ele fala: ei, você é de quem? Dos nossos? Você acha que ele perguntou: olá, Senhor, como o Senhor está? Essa espada linda, desembainhada, brilhante, porque o cara era anjo do Senhor, ou o cara era Jesus? Você decide na sua teologia. Mas essa espada não veio da terra, irmãos. Essa espada brilhou no sol ali na frente de Josué, trim, bateu no chão. Josué chegou: você é de quem, cara? Você é de quem? Nem de vocês, nem dos outros. Eu sou príncipe do exército do Senhor. Tudo que você tem quando você nasceu, que provém da sua carne, precisa ser rendido diante da santidade de Deus. Amém? Se você ler o capítulo de Filipenses inteiro, você vai encontrar Paulo falando àquela cidade, aqueles irmãos que estavam ali em Filipos, coisas extraordinárias com relação a render o que é diante da santidade de Deus. 3:12, Filipenses 3:12, não que eu tenha já recebido ou tenha sido já aperfeiçoado, mas prossigo para conquistar aquilo o que também fui conquistado por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Pois que somos perfeitos, é porque teve um dia que Deus falou para Moisés: anda na minha presença e ser perfeito. Deus expõe para Moisés o coração dele: ei, em contato com a minha santidade, eu te chamo de perfeito. A vida do homem é buscar perfeição, a vida do homem é buscar entendimento e poder se mostrar maior talvez que outros homens, mas o Senhor diz para ele: anda na minha presença e ser perfeito. E Paulo está dizendo: todos pois que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Você que anda na presença da santidade de Deus, tem esse sentimento. Se porventura pensais de outro modo, também isto Deus te esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Então eu não posso exigir que alguém que está engatinhando corra, mas se você já estiver correndo, é exigido de você tamanho entendimento, para que você não fique tropeçando em coisas. Se você já é um adulto na fé, ou se você já é um bebê na fé ainda, tem uma sugestão para você: colhe na santidade de Deus, porque é lá que Ele vai te ensinar todas as coisas. Se você buscar a santidade de Deus, e quando eu falo santidade, lê-se presença, porque santidade se encontra na presença. Muitos estão querendo vencer o pecado longe da presença. Vencer o pecado longe da presença não funciona. O Senhor espera que eu e você o busquemos para dar solução para as coisas da nossa vida. O Senhor espera que eu e você o busquemos para que Ele nos ensine como vencer o pecado.
Sabe quando você convida alguém para a igreja, ela diz: não estou preparado ainda para ir para a igreja? Tem duas coisas: ou você vai precisar se aproximar dessa pessoa e fazer com que ela se aproxime de Deus de outra forma, ou você precisa fazê-la entender que o Senhor não está esperando que ela se cure, se liberte para vir para Ele. Ele está esperando que ela se aproxime dEle, para que Ele faça o trabalho. Você está aqui? Então a gente tem um erro de retórica, a gente tem um erro de como se comunica. Está precisando de Deus aquele ali, ó. Está precisando de Deus aquela lá, ó. A gente aponta o dedão e mantém aquela pessoa longe de Deus, que deve ser gostoso, né, ver gente longe de Deus. Agora, se a gente olhasse para as pessoas, e se a gente olhar para as pessoas, não vou ficar sendo negativista aqui, se a gente olhasse, não, vamos ser positivos. Mude seu olhar hoje, ou potencialize seu olhar hoje para as pessoas, e olhe e fala assim: aquela pessoa ali, ela precisa de Deus, e se Deus está me mostrando ela, é porque eu sou o instrumento de Deus, para levar essa pessoa até a santidade. Agora, como vamos fazer isso? Se só estamos trabalhando o nosso altar, o nosso testemunho interno, que passamos pelo Jordão. Como vamos fazer isso, se as nossas pedras na beira do Jordão estão desmoronadas? Está comigo? Eu vou ler o último texto aqui, acho que é o último, para você poder compreender só mais uma coisa. Deus fala claramente com o povo, que o lugar que eles iam entrar depois que cruzassem o Jordão, não seria mais um lugar de comodismo, mas seria um lugar de desafios. Porque toda vez que você se aproxima da santidade de Deus, tira sua sandália e toca no altar, o Senhor, além de te amar com o amor que só Ele tem, Ele também te confronta com a sua realidade. E você tem que sair da presença dEle com esse confronto no seu coração, para que a sua vida possa ser um reflexo daquilo que você tem com Ele na sua intimidade. Não sei se ficou claro para vocês, mas escute. O Senhor deixa claro para o povo a terra que vocês estão indo. Deuteronômio capítulo 11, do 10 ao 14. Você pode colocar aqui, Deuteronômio 11, do 10 ao 14. Já está aqui, né? Olha que texto massa. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente e com o pé a regáveis como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberá as águas. Terra de que cuida o Senhor vosso Deus. Os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Se diligentemente obedecerdes meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal, o vosso vinho e o vosso azeite. Ele tem mais promessas para frente. Darei erva no vosso campo aos vossos gados, e comereis e vos fartareis. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvies e sirvais outros deuses, e vos prostreis diante deles. Porque a ira do Senhor se acenda contra vós outros, e feche Ele os céus, e não haja chuva, e a terra não dê a sua messe, e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. Olha que loucura. Olha que doideira. O Senhor disse para eles: a terra que eu estou colocando vocês agora, não é como a terra do Egito, que vocês plantavam à beira do Jordão, à beira do rio Nilo. Já falei isso para vocês algumas vezes aqui. Já usei esse texto várias vezes.
Mas é importante que você entenda. O Senhor avisa para eles. Esse povo não chega em Gilgal enganado, que ia chegar numa terra onde estava tudo disponível. Não, quando os espias foram ver a terra, que precisava de 2 homens para carregar um cacho de uva, eles sabiam que aquela uva foi plantada. Então o Senhor fala para eles: olha, o lugar que eu estou enviando vocês agora, a terra que eu estou entregando para vocês, é uma terra que manda leite e mel. Vocês sabiam que esse mel não é exatamente o mel de abelha, né? Sabia? Hã? Era aquela pinha. Como é que aquela árvore que tem bastante, que estão até plantando em Israel agora? Não é damasco, é tamareira. Faz-se com a tamareira um mel. Então, escute aqui. Tinha mel também, gente, porque tinha abelha, porque Sansão quase pegou o mel lá na coisa. Tinha mel também. Mas esse mel, os estudiosos dizem que esse mel não era exatamente o mel de abelha. É a terra dava o mel. Pensei que ele estava falando comigo, era mais uma informação aqui. Estava achando bom. Esse mel era de tal planta, pastor. Escute aqui comigo, por favor. Por favor. A terra na qual estáis entrando para possuirdes, não é a terra do Egito, não é o lugar onde você veio, não é o lugar onde as coisas são facilitadas. Nossa, pastor, mas eu passei tanta luta nesse mundo. Não. O que Deus estava falando é que você tivesse disposto a fazer o que Deus falou para você fazer, obedecer e estar na presença dEle, Ele ia mandar a chuva no tempo certo, as primeiras e as últimas, ia fazer com que você tivesse safras boas, a sua colheita ia ser muito boa, e você precisava estar na presença dEle, porque quando Ele fala, se vocês obedecerem, e não se prostrarem diante de outros deuses, eu vou mandar as chuvas, vocês vão ter colheitas, as ervas do campo vão ser boas, vocês vão alimentar os animais e vão alimentar a vocês mesmos. Ou seja, ele estava dizendo, eu vou prosperar vocês nesse lugar que se chama a minha presença. Por favor, escuta direito. Prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é a boa vida que o Senhor preparou para mim e para você. Uma vida próspera, uma vida que nós somos supridos nas nossas necessidades. O que é que você precisa hoje? Vai para a santidade. O que o Senhor está falando, esse lugar que vocês estão pisando agora é santo. Mas antes Deus fala com eles, o lugar que eu vou mandar vocês não vão plantar na beira do rio Nilo e jogar água do rio em cima do lugar onde vocês plantaram. Não precisa nem se abaixar para plantar. Está regando com o pé. Porque eles plantavam as coisas na beira do rio Nilo. O Nilo abaixava e levantava, a água era muito fértil. Não. O lugar que eu estou entregando para vocês é um lugar de montes e de vales. Vocês vão ter um pouco de dificuldade de plantar, mas com a minha chuva, tudo vai nascer e vai ser frutífero. E vocês vão viver bem. Por quê? Porque o cultivar, que é a palavra em hebraico, é avod. O cultivo é adoração para mim. Eu quero que vocês cultivem a adoração para mim. Eu quero que vocês vivam na minha presença nessa terra, porque eu é que vou dar a prosperidade para vocês. Eu quero que vocês cultivem a minha presença. Santidade fala de cultivar a presença, de permanecer no jardim, de buscar a Ele no jardim. Deus sempre quer nos voltar para o jardim. Você está aqui? Irmãos, irmãs, eu quero muito que isso entre no seu coração, seja transferido do teu espírito para a sua mente, para as suas emoções, e você saia daqui e viva amanhã sem odiar o outro.
Para de olhar, chegar nos lugares e simplesmente criticar, e simplesmente rejeitar. Começa a olhar para os outros com o olhar do Senhor e fala: Senhor, o que o Senhor quer plantar nesse lugar? O Senhor me entregou essa terra. O seu trabalho, o lugar do seu trabalho é a terra que Deus te deu. A sua casa é a terra que Deus te deu. A sua faculdade, sua escola é a terra que Deus te deu. A igreja que você está aqui é a terra que Deus te deu. Está entendendo ou não? Deus te deu um lugar para cultivar. Deus te deu uma nova terra. Tem gente aí pegando o deserto e Canaã e ficando: ai meu Deus, quando eu encontrar Canaã, Paulo está falando, vocês já foram circuncidados na cruz. O batismo foi na cruz. Vocês passaram pelo Jordão ali na cruz. Vamos embora, é a partir da cruz. Eu já entreguei. Viva! Levante-se do seu lugar onde você está.